Você já percebeu que não erra de forma aleatória? Os erros se repetem, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas com a mesma sensação no fundo. No começo, isso parece distração. Depois parece azar, até que vira um padrão. E os padrões não surgem por acaso. Existe um silêncio interno antes de cada repetição. Um espaço pequeno onde algo em você já sabe o que vai acontecer, mas continua. Você segue, decide, escolhe, como se não estivesse vendo. Por fora parece decisão, por dentro é automático. No início você não chama isso de erro, você chama de tentativa, de esperança, de mais uma chance. Mas o corpo reage do mesmo jeito. A mente entra no mesmo estado. A sensação final é conhecida demais. Há um cansaço específico em errar sempre do mesmo ponto. Não do resultado, mas do caminho até ele. Porque o caminho é familiar. Você se pega dizendo, dessa vez é diferente. E parte de você acredita, mas outra parte fica em silêncio, observando. Essa parte silenciosa não grita, não impede. Ela apenas registra. Você não repete erros porque não aprende. Você repete porque algo em você não está escolhendo de verdade. A repetição nasce antes da ação. Ela nasce num estado interno. Um estado que se ativa sem você perceber. É ali que tudo começa. Você vive funcionando, resolve coisas, pensa rápido. Mas em certos momentos, algo assume o controle. Não é impulso, não é emoção intensa. É hábito psicológico. A mente reconhece o cenário, o tom, a dinâmica, e entra em modo conhecido. Mesmo que esse modo já tenha custado caro antes. A repetição tem conforto. Não conforto bom, conforto conhecido. Errar do mesmo jeito dói menos do que arriscar algo totalmente novo. Porque o novo exige presença, e presença exige sentir. Você repete porque repetir evita um tipo específico de desconforto. Não o desconforto do erro, o desconforto de sair do padrão que te mantém emocionalmente protegido. Isso acontece em escolhas pequenas e grandes. Você se aproxima de pessoas parecidas, entra nas mesmas dinâmicas, tolera as mesmas coisas. Depois se pergunta por que terminou igual. Mas o final não é o começo. O começo acontece muito antes. A mente aprende cedo o que é seguro. Não no sentido saudável, seguro no sentido previsível. Ela aprende onde não se expor demais, onde não esperar demais, onde não sentir demais. E esse aprendizado vira um filtro invisível. Você olha para o mundo através dele, escolhe através dele, decide através dele, mesmo achando que está livre. Os mesmos erros não são falhas de atenção, são movimentos de autoproteção. A mente prefere repetir o que já conhece do que enfrentar o vazio do que ainda não sabe lidar. Por isso, a repetição não parece escolha consciente. Ela simplesmente acontece. Você só percebe quando já está dentro. De novo. Existe um peso estranho nesses momentos. Uma sensação de já estive aqui. Mas você continua. Porque parar ali significaria olhar mais fundo. E olhar mais fundo nem sempre parece seguro. A repetição não grita. Ela sussurra em forma de justificativas. Dessa vez vai dar certo. Agora eu estou diferente. Eu sei lidar melhor com isso. Mas o corpo não concorda. O corpo reconhece antes da mente. Já entra em tensão. Já se fecha um pouco. Já se prepara. E você ignora. Não porque não percebe, mas porque percebe demais. Perceber significaria admitir que algo em você não quer sair desse ciclo. E isso é desconfortável. É mais fácil chamar de erro do que chamar de padrão. Erro parece acidente.
padrão parece responsabilidade interna, mas não responsabilidade moral, responsabilidade psicológica. Os mesmos erros se repetem quando a mente não se sente segura para escolher diferente. Escolher diferente não é apenas mudar a ação, é sustentar uma sensação interna nova. E isso exige energia. Você vive cansado, em modo automático. Não sobra muito espaço para escolhas conscientes profundas. Então a mente escolhe o que dá menos trabalho emocional, mesmo que doa depois. Esse é o ponto mais difícil de ver. Você não se sabota porque quer sofrer. Você se repete porque o padrão te mantém funcional. Ele não te faz feliz, mas te mantém em movimento. E a mente prioriza movimento antes de significado. Enquanto você está se movendo, ela acredita que está tudo sob controle. Parar para sentir o que realmente está por trás exige pausa. E pausa é exatamente o que você não se permite. Por isso, os erros voltam nos momentos em que você está cansado, ou emocionalmente vazio, ou apenas seguindo a vida sem presença real. A repetição cresce no automático. Você age, depois entende. Nunca o contrário. E cada repetição reforça o circuito. A mente aprende. Isso é o que fazemos. Não porque é bom, mas porque é familiar. Com o tempo, isso cria uma sensação estranha. Você começa a duvidar de si mesmo. Acha que não aprende, que sempre estraga tudo. Mas essa leitura é superficial. Você aprende sim. O problema é que quem decide não é a parte consciente. É a parte que aprendeu a sobreviver emocionalmente de um jeito específico. Essa parte não quer mudança. Ela quer estabilidade interna, mesmo que essa estabilidade seja desconfortável. Você sente isso na forma como se prepara antes de repetir. Não há surpresa real. Não há entusiasmo genuíno. Há uma espécie de resignação silenciosa. Como se algo em você já soubesse o preço e aceitasse pagar. Isso não é fraqueza. É adaptação prolongada. Você se adaptou a funcionar dentro de certos limites emocionais. E tudo o que ameaça sair desses limites parece perigoso. Por isso a mente te conduz de volta para o que ela conhece, mesmo chamando isso de erro. A repetição não é falta de inteligência. É excesso de defesa. Defesa contra sentir demais, contra esperar demais, contra se expor de verdade. Os mesmos erros são muitas vezes tentativas inconscientes de manter você emocionalmente protegido, mesmo que isso custe caro. Enquanto você não vê isso, a repetição continua. Ela não pede atenção explícita. Ela apenas se repete. E você segue vivendo com a sensação de estar preso em versões diferentes da mesma história, sem saber exatamente por que sempre termina no mesmo lugar. Essa pergunta fica aí, em silêncio. Não como acusação, mas como observação interna. E ela ainda não se responde aqui. Os mesmos erros continuam, porque a mente não aprende do jeito que você imagina. Ela não aprende com explicações, nem com promessas, nem com arrependimento. Ela aprende com sensação. E a sensação que acompanha esses erros é antiga, anterior à escolha, anterior à decisão. Ela vem de um lugar onde repetir era mais seguro do que tentar algo realmente diferente. A mente não repete porque não entende. Ela repete porque entende demais o que precisa evitar. Evitar sentir algo específico, algo que em algum momento foi demais. Pode ter sido rejeição, perda, exposição, humilhação silenciosa. Não importa o nome, o corpo lembra, mesmo quando a mente não formula. Então, quando você se aproxima de situações parecidas, o sistema interno se ativa, não para escolher melhor, mas para se proteger. A repetição acontece porque ela mantém você dentro de um território emocional conhecido, mesmo que seja desconfortável.
O desconforto conhecido é menos ameaçador do que o desconhecido emocional. Por isso você volta para as mesmas pessoas, para as mesmas dinâmicas, para os mesmos tipos de decisão. Não porque quer sofrer, mas porque ali você sabe como sobreviver. A mente não busca felicidade, busca previsibilidade. E previsibilidade reduz risco interno, mesmo quando o preço é alto. Você percebe isso quando tenta fazer diferente. Algo trava. Não é falta de vontade, é tensão. O corpo reage, a respiração muda, a mente começa a justificar. Talvez não seja o momento, talvez eu esteja exagerando, talvez seja melhor esperar. E esses pensamentos não são aleatórios, são defesas sutis entrando em ação. A mente cria explicações para não atravessar uma fronteira emocional. Essa fronteira é onde o padrão se desfaz. E desfazer o padrão significa perder uma identidade antiga, mesmo que ela doa. Você não repete erros por não saber quem é. Você repete porque mudar exigiria se relacionar consigo mesmo de um jeito novo. E isso é estranho, desconfortável, sem garantias. O padrão oferece algo importante. Ele oferece coerência interna. Você sabe quem é dentro dele, sabe como reagir, sabe o que esperar, mesmo quando o final machuca. Sair do padrão é entrar num espaço onde você ainda não se reconhece, e a mente evita o que não reconhece. Por isso, a repetição não é falha moral, é conservação psíquica. Você conserva energia, conserva identidade, conserva defesas, mesmo que isso te mantenha no mesmo lugar. Com o tempo, essa repetição começa a corroer algo. Você sente um esvaziamento, uma perda de confiança interna. Não porque você erra, mas porque percebe que não está realmente escolhendo. Você vive reagindo a um roteiro interno antigo, e isso cria um cansaço profundo. Um cansaço de se ver fazendo de novo aquilo que prometeu não repetir. A mente, nesse ponto, entra em conflito. Uma parte quer mudança, outra quer proteção. E a proteção quase sempre vence, porque ela é mais antiga, mais rápida, mais automática. A mudança exige presença, e presença exige pausa. Mas você vive em movimento constante. Não há tempo interno para perceber o momento exato em que o padrão assume o controle. Quando percebe, já está dentro. De novo. Essa é a parte mais silenciosa do ciclo. Não o erro, mas o instante antes. Um instante em que algo em você fecha um pouco, se prepara, aceita. Aceita repetir. Esse aceitar não é consciente, é corporal. É uma contração leve, uma desistência sutil, uma redução interna. Você sente isso como falta de energia para sustentar algo diferente e chama isso de fraqueza. Mas não é fraqueza, é exaustão acumulada. Você passou tempo demais vivendo em adaptação, adaptando o comportamento, adaptando emoção, adaptando expectativa. Os mesmos erros são sintomas de uma mente cansada demais para sustentar mudança profunda, e isso muda tudo. Porque o problema não é caráter, não é inteligência, não é falta de esforço. É o custo interno de sair do automático. Você começa a entender que repetir não é falhar, é obedecer a um sistema interno que ainda acredita que precisa te proteger assim. Essa compreensão não vem como alívio imediato, ela vem como silêncio. Um silêncio diferente. Você para de se atacar tanto, para de se chamar de incapaz, para de se culpar do mesmo jeito, e isso cria um pequeno espaço. Nesse espaço, você começa a perceber o padrão antes da ação, não para impedir, mas para reconhecer. Reconhecer o estado interno que antecede a repetição, o cansaço, a solidão, o vazio. É nesses estados que o padrão ganha força.
não porque você quer errar, mas porque está vulnerável. A repetição é uma resposta à vulnerabilidade não acolhida. Quando você não se permite sentir o que está por trás, a mente escolhe o caminho que conhece, mesmo que doa. Essa é a raiz silenciosa dos mesmos erros. Não falta de aprendizado, mas excesso de defesa. Quando isso fica claro, algo muda. Não fora, dentro. Você começa a perceber que não é o erro que precisa ser combatido, é o estado interno que o antecede. Essa percepção não resolve tudo, mas traz lucidez. E lucidez quebra a invisibilidade do ciclo. Você entende. Agora eu entendo. Entendo que repetir foi uma forma de continuar funcionando. Entendo que o padrão não era inimigo, era proteção. E mesmo que ele ainda apareça, algo já não é igual. Porque agora você não se confunde mais com o erro. Você vê o mecanismo. E quando um mecanismo é visto, ele já não opera com a mesma força cega. A repetição pode continuar por um tempo, mas ela já não é mais mistério. E isso permanece, mesmo quando o silêncio volta.